Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto clássico, mas por um ângulo, olha, que talvez surpreenda muita gente. Estamos com um trecho do capítulo Economia de Walden, do Henry David Thoreau. Um autor fundamental, né? Totalmente. E para contextualizar rapidinho, Thoreau foi aquele pensador do século XIX que largou tudo para viver numa cabana na floresta, sozinho, por 2 anos e 2 meses. Ele mesmo construiu a cabana. Buscava uma vida mais simples, mais deliberada, como ele dizia. Exato. E a nossa missão aqui é investigar o que essa mente assim, tão radical tinha a dizer sobre algo que a gente usa todo dia sem nem pensar: as roupas. É um ponto de partida genial para a filosofia dele. O que uma simples camisa ou calça pode revelar sobre nossos valores, sobre a sociedade. E as conclusões dele, vou te dizer, são, no mínimo, desconcertantes. E o que me fascina é que, embora ele fale de casacos e chapéus do século dele, ele não está, na verdade, discutindo moda. É outra coisa. Não é sobre moda. Não. Ele usa a moda como um bisturi, sabe? Para dissecar as ansiedades, as pressões, as prioridades erradas da sua época e, como a gente vai ver, talvez da nossa também. Então, por onde ele começa essa dissecação toda? Ele vai direto ao ponto, de uma forma quase brutal. Sim. Para ele, a roupa tem só 2 propósitos. Primeiro, reter o calor do corpo, o calor vital. Segundo, na nossa sociedade, cobrir a nudez. E pronto. É isso. Acabou aí. Ele argumenta que tudo além dessa função básica não vem de uma necessidade real, vem de outras 2 forças bem poderosas: o nosso amor pela novidade e, principalmente, a nossa preocupação com o que os outros pensam. E ele já joga esse contraste na nossa cara. Ele olha para a realeza, para os reis e rainhas que supostamente usam uma roupa uma vez só, e chama eles de cavalos de madeira. Cavalos de madeira é ótimo. São manequins, cabides, ambulantes. Para Thoreau, essas pessoas nunca sentem o valor real de uma roupa, que é aquele conforto que vem com o uso, sabe? Com a peça se moldando à sua vida, ao seu corpo. Essa ideia é muito poética, né? A da roupa se assimilar a nós. Ele diz que as roupas recebem a impressão do caráter de quem as veste, que a gente até hesita em se desfazer delas, mas será que ele não está romantizando um pouco? Afinal, às vezes uma roupa velha é só uma roupa velha. É uma ótima pergunta. E acho que ele diria que sim, pode ser só uma roupa velha. O problema é quando a sociedade nos ensina a temer a roupa velha e a idolatrar a nova sem motivo. O ponto central dele é a inversão de valores. Ele diz que existe uma maior ansiedade em ter roupas na moda do que em ter uma consciência tranquila. Nossa, essa frase é muito forte. É fortíssima. Ele nos força a separar o que é verdadeiramente respeitável, que é o caráter, a integridade, e o que é meramente respeitado, que é a aparência, a fachada. E essa distinção fica ainda mais clara com os exemplos que ele usa, que são quase absurdos, mas que batem fundo. Assim. Ele afirma que a maioria das pessoas preferiria, sem pensar 2 vezes, mancar pela cidade com uma perna quebrada a ser vista com uma calça rasgada. É uma hipérbole fantástica, não é? Ninguém realmente escolheria isso, mas ele está nos forçando a admitir o peso maluco que a gente dá para o julgamento social. Totalmente desproporcional. O medo do que vão pensar de um remendo no joelho é mais paralisante que uma dor física real. Ele diz que as pessoas agiriam como se o futuro delas estivesse arruinado por um remendo. E a imagem que ele usa para provar isso é quase cômica, mas muito ácida, a do espantalho. Clássica. Ele nos desafia: vistam o espantalho com sua última roupa. Quem não saudaria imediatamente o espantalho? A gente está tão condicionado a reagir à embalagem que confunde o traje com a pessoa. E ele ainda completa dizendo que viu o dono da fazenda e que o homem parecia um pouco mais castigado pelo tempo que o próprio espantalho. É pesado. É uma imagem poderosa porque expõe o quão superficial é o nosso julgamento. E isso leva ele à pergunta fundamental: até que ponto a posição social de alguém depende das roupas que veste? Exato. E se todo mundo ficasse sem roupa, como ele sugere, a gente ainda saberia dizer quem é da classe mais respeitada. E ele mostra que isso não é só teoria. Ele cita a viajante, a senhora Pfeiffer, que ao chegar num país civilizado,
sentiu na hora a necessidade de se vestir melhor. Por quê? Nas palavras dela, porque lá as pessoas são julgadas por suas roupas. E ele não deixa isso lá na Europa, ele traz a crítica para casa, para as cidades da Nova Inglaterra, que eram supostamente democráticas. Exato, para o quintal dele. Mesmo ali, ele diz, a simples posse de riqueza, que se manifesta em roupas caras, já garante um respeito quase universal. Um respeito que ele chama, de forma bem dura, de pagão. É como se a gente estivesse adorando um ídolo falso. Sim, a aparência da riqueza e não o valor humano. Está dizendo que a gente está literalmente adorando Deus errado. Em vez de valorizar a honestidade, a coragem, a sociedade se curva para o Deus da aparência material. Isso cria um fardo, um ciclo sem fim. Um ciclo vicioso. Ele menciona o trabalho da costura como algo interminável, principalmente para as mulheres, cujo traje, segundo ele, nunca está pronto. É uma prisão de trabalho e consumo só para manter uma fachada. Certo. Então, se ele critica tanto essa corrida por roupa nova e o medo de parecer pobre, qual é a alternativa? É só usar roupa velha até ela virar pó? Não exatamente. E é aqui que a filosofia dele fica realmente construtiva. A alternativa não é a pobreza por si só, mas a integridade. Integridade. Ele nos dá uma regra de ouro que é: cuidado com todas as empreitadas que exigem roupas novas e não tanto um novo usuário de roupas. Uau! A ênfase muda completamente. Totalmente. Do objeto para o sujeito. A pergunta não é: eu preciso de roupa nova, mas sim: eu me tornei uma pessoa nova que justifica uma roupa nova. É uma virada de chave completa. A mudança externa só faz sentido se for reflexo de uma mudança interna. Exatamente. E ele usa aquela analogia bíblica que é poderosíssima, dizendo que manter as roupas velhas depois de se transformar por dentro seria como guardar vinho novo em odres velhos. Perfeito. O odre velho, a roupa velha, não comporta mais a pessoa nova que você se tornou. A energia nova. E como sempre, ele vai buscar na natureza as metáforas para isso, né? Sempre. Ele fala da muda dos pássaros, que se retiram para lugares sozinhos para passar por essa crise. Fala da cobra, que troca de pele, da lagarta no casulo. A troca de roupa deveria ser um evento tão significativo quanto esses. Exato. As roupas são, nas palavras dele, apenas nossa camada externa e nossa mortalidade. Trocá-la sem um motivo profundo é para ele uma desonestidade. É navegar com cores falsas. Projetar uma novidade que não existe por dentro. É interessante como ele cria quase uma biologia da roupa, não é só um tecido. Totalmente. Ele descreve uma hierarquia. A roupa de fora é a epiderme, a pele superficial. As mais grossas são o córtex, tipo a casca da árvore. E a camisa? Ah, a camisa, a peça mais próxima do corpo, ele chama de liber, a verdadeira casca viva da árvore. Aquela cuja remoção destruiria o homem. Nossa! Isso mostra a conexão íntima que ele via entre o ser e a roupa. Não é um objeto, é parte da nossa estrutura existencial. Essa visão de integridade, de a roupa ser uma expressão de quem a gente é por dentro, obviamente bate de frente com o conceito de moda. Totalmente. E ele tem uma história pessoal sobre isso que é, ao mesmo tempo, hilária e deprimente. Ele tenta encomendar uma roupa, descreve exatamente o que quer e a costureira se recusa. Sim, dizendo solenemente: eles não as fazem assim agora. Eles. A análise que ele faz dessa frase é brilhante. Ele fica genuinamente perplexo. Quem são eles? As parcas do destino? Uma força invisível que dita como todo mundo deve se vestir, passando por cima da vontade individual? A costureira nem consegue conceber a ideia de que ele queira algo diferente. Ela acha que ele é imprudente, que ele está desafiando uma norma sagrada estabelecida por esses eles anônimos. É a tirania do anonimato. Ninguém sabe quem são eles, mas todo mundo obedece. E isso leva ele à conclusão: nós não adoramos as graças, mas a moda. A moda vira essa deusa impessoal que tece, entrelaça e corta com total autoridade. Paris usa um chapéu e todos os macacos na América fazem o mesmo. É uma crítica feroz. E o ponto crucial é que não é só uma reclamação de um serviço ruim. Lembra que no começo a gente falou da opinião dos outros? Sim. Aqui, essa opinião virou uma entidade anônima e onipotente. Eles.
Ao seguir essa entidade, a sociedade renuncia à capacidade de ter gosto próprio, de pensar por si. De viver uma vida autêntica. E ele é implacável com o resultado, dizendo que cada geração ri das velhas modas, mas segue religiosamente as novas. É a mais pura verdade. A gente olha fotos dos anos 80 e acha ridículo, sem a menor consciência de que vão fazer o mesmo com a gente. Mas ele oferece uma saída, um antídoto para isso. Sim, ele oferece. O que impede o riso, o que, segundo ele, consagra o traje, não é o corte, a cor, é o olhar sério que se insinua de dentro e a vida sincera que se passa nele. Quando a vida é autêntica, a roupa se torna secundária. Quase sagrada, porque é o invólucro daquela vida. Ele dá o exemplo do soldado ferido. Naquele momento de verdade absoluta, trapos são tão adequados quanto púrpura. A realidade da vida supera a artificialidade da moda. E no final ele aponta o dedo para a raiz do problema, que não é só cultural, é econômica, fundamentalmente. Sim, ele entende perfeitamente como os fabricantes exploram esse gosto infantil e selvagem por novos padrões. É um capricho, né? Totalmente. E aqui ele faz uma declaração que poderia ter sido escrita ontem. Ele conclui que o objetivo final do sistema de fábricas não é vestir a humanidade de forma boa e honesta. E qual é? O propósito, inquestionavelmente, é que as corporações se enriqueçam. Ele já via, lá em meados do século XIX, que o motor por trás do consumismo de moda não era a necessidade humana, era o lucro corporativo. É uma visão incrivelmente presciente do que hoje a gente chama de fast fashion. Exatamente. Então, no fim das contas, fica claro que para o Thoreau, uma calça remendada pode ter muito mais dignidade que um terno novo comprado por impulso. Sem dúvida. A roupa deveria ser, antes de tudo, funcional, durável e, mais importante, uma expressão de quem a gente é, um reflexo de uma vida com propósito, e não uma submissão cega à opinião alheia ou à moda. A lição é que nossas escolhas, por mais banais que pareçam, estão carregadas de significado. Com certeza. E talvez a gente possa deixar uma reflexão final que conecta tudo isso com o nosso mundo, né? Thoreau escreveu sobre casacos e a pressão da moda parisiense. E hoje? Hoje, a gente poderia se perguntar: quais são as roupas novas que as nossas empreitadas modernas parecem exigir? É um perfil online perfeito, um conjunto de opiniões que se alinha a um grupo, uma certa marca de tecnologia. Boas perguntas. E, mais importante, a pergunta de Thoreau. A gente está se certificando de que nos tornamos pessoas novas por dentro antes de vestir essas novas peles externas?